Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E Felipe, agora eu quero saber qual é o assunto de hoje. É válvula, é strain, é ventrículo? Conta pra gente. Hoje a gente vai falar de uma patologia que às vezes é esquecida quando o pessoal fala de valvulopatia, mas lembrar que valvulopatia não é só estenose aórtica, insuficiência mitral ou insuficiência tricúspide, hoje está na moda. A gente tem que lembrar que a gente também tem que fazer avaliação de pacientes com regurgitação aórtica. E hoje a gente vai falar de insuficiência aórtica, mais especificamente aí do papel da dilatação ventricular na avaliação ecocardiográfica, quer ou não, mas principalmente no prognóstico desses pacientes. Então, esse trabalho publicado aí em 2025 no Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular, onde basicamente ele traz aí que nas diretrizes, eu trouxe aqui, já que o Jornal Europeu trouxe a diretriz europeia de imagem da Sociedade Europeia de Cardiologia, né, de avaliação das valvopatias, que o valor de corte definido para a indicação cirúrgica dos pacientes com IAO é o valor de corte de 25 milímetros por metro quadrado, certo? Que é o que as diretrizes trazem aí para a gente como indicação classe 1 de recomendação para a intervenção, tá? E aí, embora, claro, tenha ali um 2B para diâmetros, né, sistólicos um pouquinho menores ali, acima de 20 milímetros por metro quadrado. Só que, inclusive, essa recomendação 2B vem justamente do fato de que a gente já tem alguns trabalhos mostrando, né, esse é apenas um deles, mostrando que o risco de evento adverso do paciente com IAO, dilatação ventricular, ele se inicia com diâmetros cavitários menores, né? Nesse caso aqui, esse é um trabalho que traz isso, né, lá de 2016, o trabalho que mostra que a partir justamente desse corte de 20 milímetros por metro quadrado do diâmetro sistólico indexado, tá? Lembrar que a gente está falando aqui do diâmetro sistólico e não do diastólico, ele já mostra esse aumento de risco que, claro, vai ser muito maior quando ele atinge ali os 25 milímetros por metro quadrado, que é o valor recomendado nas diretrizes. Então, a ideia desse trabalho aqui é justamente explorar um pouquinho essa questão aí da dilatação ventricular em pacientes com regurgitação aórtica e definindo o seu impacto no desfecho desses pacientes. Então, basicamente aqui, eles analisaram um grande registro multicêntrico aí envolvendo Holanda, Canadá, Hong Kong, Singapura e Romênia, com mais de 1.000 pacientes com IAO significativa, que engloba aí a IAO desde moderada até grave, e ele avaliou o desfecho desses pacientes a partir de uma subdivisão, onde ele analisava a dilatação ventricular através de 2 parâmetros. A dilatação ventricular por meio do diâmetro sistólico, como é recomendado na diretriz, usando o corte de 25 lá, aqui ele traz o corte de 20 milímetros por metro quadrado, justamente por essas evidências que vêm apontando por um maior risco em pacientes com diâmetros cavitários menores do que aqueles 25, mas aqui também ele olha para o volume ventricular, volume sistólico do ventrículo esquerdo, estimado por meio do método biplanar de discos, o método de Simpson, tá? E ele classifica, então, os pacientes a partir desses 2 parâmetros de dilatação ventricular
em não havendo dilatação, que é o quadro aqui da esquerda, o canto superior esquerdo, onde o paciente ele tem um diâmetro sistólico indexado menor do que 20 milímetros por metro quadrado e um volume sistólico menor do que 45 ml por metro quadrado, e ele separa aí os outros pacientes que têm alguma dilatação como dilatação concordante ou discordante. Concordante se as duas variáveis estiverem alteradas conjuntamente, e discordantes quando você tem só uma delas. Por exemplo, um volume sistólico indexado que é normal com um diâmetro sistólico indexado que é aumentado e vice-versa, tá? E logo de cara, obviamente sendo um trabalho de registro retrospectivo, a gente vai recorrer aqui aos registros médicos, né, ligados a dados governamentais para poder obter o endpoint primário aí de morte por todas as causas que foi definido aí para esse trabalho, tá? Então, aqui, basicamente, eles já trazem logo de cara que a escolha desses parâmetros foi acertada, ela não veio desse dado, esse dado é do trabalho que a gente está discutindo, mas eles escolheram baseado na literatura, e aqui é um trabalho que parece trazer, né, um reforço a essa indicação de talvez futura, né, uma futura mudança na indicação de intervenção a partir desses diâmetros de 20 milímetros por metro quadrado no diâmetro sistólico e um volume acima de 45 ml por metro quadrado, né? Inclusive aqui, eu vou pedir desculpa, mas na hora que eu fiz o slide, reparei agora que eu inverti as figuras, o volume está à esquerda e o diâmetro está à direita da imagem, tá? Então aqui eles já mostram que realmente há um incremento de mortalidade usando esses valores de corte para esses parâmetros, tá? Então, mais uma vez, essa foi uma população aí de cerca, né, um pouco mais de 1.000 pacientes, cerca de metade deles tinha uma regurgitação moderada, 25% tinha uma regurgitação grave e os outros 25% tinha ali moderada a grave. A fração de ejeção média desses pacientes era de 55%, ou seja, uma boa parte deles tinham uma função ventricular preservada, tá? E na média, né, a média aí dos volumes sistólico e diastólico dos volumes sistólico indexado e do diâmetro sistólico indexado eram de 37 e 21 milímetros por metro quadrado, respectivamente. Né? Olhando aqui para o baseline, tá? Não tem nada de muito significativo para a gente olhar, mas só entender aqui que, naturalmente, quanto mais grave fosse a regurgitação, mais pacientes estavam no grupo concordante, né, com dilatação concordante, onde a gente tem uma taxa de gravidade maior do que nos outros subgrupos, como a gente consegue observar aqui embaixo, né? Então, assim, um gradiente de gravidade, né? Aqui mostrando que tem pacientes mais graves no grupo concordante, com dilatação concordante, né? De uma maneira progressiva, tá? E, naturalmente, mais moderados no grupo que não tinha dilatação ventricular, tá certo? E aqui os dados, né, de diferença entre cada um dos grupos no que tange os volumes, nada muito relevante, nada muito diferente do esperado, que essa dilatação vai aumentando conforme os grupos, tá certo? Interessante notar, né, um detalhe interessante aqui embaixo, na parte de baixo da figura, é que a gente tinha um percentual semelhante de valvo óptico valvular nos grupos, com 40% aproximadamente dos grupos aí no trabalho, tá? E aí, o resultado é justamente de que quanto pior a dilatação, né, o quanto a dilatação era concordante nesse caso, a gente tinha um prognóstico pior para esses pacientes que tinham necessariamente aí, né, um prognóstico melhor quando esses pacientes tinham ausência de dilatação por qualquer um dos dois parâmetros, destacando aí que a ideia aqui é que não adianta você olhar para um só parâmetro, talvez você olhar para os dois, para que você flagre logo mais cedo, né, a dilatação ventricular, garantindo que esse paciente vai ter o tratamento aí adequado conforme essa indicação surge, certo? E isso foi verdade não só para a regurgitação grave, como a gente vê nesse gráfico da direita, como também na regurgitação moderada, no gráfico do centro aqui, esse gráfico B, são somente pacientes com IAO considerada moderada, enquanto que no gráfico C a gente tem moderada a grave e grave, e percebam que mesmo os pacientes com IAO moderada, se você encontra uma dilatação ventricular, isso é um indicativo de um paciente com pior prognóstico, que possivelmente deva ser reconsiderado ou analisado mais a fundo em relação à necessidade de intervenção por meio de outros parâmetros aí, sejam eles ecocardiográficos ou clínicos, tá? Então, de maneira bem direta aqui e bem interessante, esse trabalho mostra para a gente que quando a gente tem um diagnóstico de IAO, seja ela moderada ou grave, a identificação da dilatação ventricular, seja por meio do método de Simpson, seja por meio do método unidimensional, né, ali linear,
por meio do diâmetro linear do ventrículo esquerdo, lembrando que são os volumes sistólico e diâmetro sistólico indexados, usando um corte que é menor do que o recomendado na diretriz, então 20 milímetros por metro quadrado é o diâmetro sistólico indexado usado nesse trabalho, que é o que as diretrizes vêm caminhando provavelmente aí numa próxima atualização, e sugerindo a incorporação do volume sistólico indexado com corte de 45 ml por metro quadrado, e que, perceba que, comparado com a referência, que são pacientes sem dilatação, a gente tem uma piora progressiva no prognóstico desses pacientes, na medida em que qualquer um dos parâmetros aparecem, né, parâmetros de dilatação ventricular surgem, e, claro, quando os dois parâmetros estão presentes, esse prognóstico é ainda pior. Trabalhozinho rápido, bem direto ao ponto, mas que eu achei que traz um conceito bastante interessante para a gente, Bárbara. O que você achou desse trabalho? A dilatação, então, do ventrículo esquerdo, desses pacientes com insuficiência aórtica, é uma resposta adaptativa, então, né? Progressão da dilatação ventricular varia com a carga regurgitante, é esse o desafio, né? Mas também com o tempo de evolução da valvopatia, né? Com a pressão arterial do paciente, com a reserva contrátil miocárdica e com as características individuais do paciente. Mas, tendo um valor de referência, que é o que se trouxe, a gente já sabe como atentar e como mostrar para o nosso clínico do paciente que está na hora de agir, né? E ter um valor de referência sempre importante para a gente, né? Cardiografia, né? Eu gostei muito. É isso aí. E, inclusive, né, destacar que a ideia do diâmetro sistólico e volume sistólico é porque a gente aqui captura duas coisas em uma, né? A gente captura a dilatação ventricular propriamente dito, mas geralmente quando o diâmetro sistólico ele começa a crescer, a gente, via de regra, já começa a ter um pouco de disfunção ventricular também, né? Então, enfim, é um parâmetro muito bom que a gente precisa se habituar a incorporar no nosso dia a dia, nesses pacientes, lembrar muitas vezes de escrever, né? Tem gente que não dá muita bola para isso, mas nesses pacientes com IAO moderado ou grave, estar atento a esse parâmetro, que nem sempre é calculado automaticamente no nosso exame, eu acho que é importante, tá? Isso aí, foi bom demais. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.